Vamos ver então o nosso questionário. Você encontra o nosso questionário todas as quintas-feiras à noite, aí no nosso site e em outros sites também. Também procuramos colocar os vídeos já à disposição sempre às quintas-feiras à noite. Durante a semana vão ficando prontos os vídeos. Você se inscreve em nosso canal lá no YouTube e você então vai receber sempre a informação de algum vídeo que nós colocamos. Você que tem programa de rádio e quer usar o programa, nós colocamos também em MP3, nós colocamos aí em áudio só também. Você entra no nosso site aí e lá você vai pegar o endereço para que você possa usar esse áudio na rádio. Também, se você está preso no trânsito, você pode fazer aí download desse áudio aí e durante o tempo que você fica preso no trânsito, você pode estar estudando a lição, ouvindo então o nosso programa de Escola Bíblica Dominical. Vamos então ao nosso questionário. Primeiro aí, dentro do texto áureo, para completar. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. A nossa verdade prática, que é aí segunda pergunta para completar. As tribulações levam-nos a amadurecer em Cristo, capacitando-nos a desfrutar de uma vida espiritual plena. Dentro do comentário aí, introdução, pergunta 3. Existe a possibilidade de, apesar das angústias e lutas, vivermos de forma plena? Então, o servo de Deus pode desfrutar de uma vida cristã abundante em meio aos sofrimentos cotidianos. Com nossa mente e coração firmados no eterno, Ele nos conduzirá, pelo seu poder e graça, ao deleite das suas promessas. Isaías 40, 28. Agora, dentro da parte número 1, vivendo as aflições da vida. Pergunta número 4. Quem foi, depois de Jesus, uma das pessoas mais experimentadas no sofrimento por amor a Deus? Então, certamente foi Paulo. O meigo nazareno revelara a Ananias a dolorosa experiência paulina. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9, 16. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo dos gentios é provado de várias formas. Veja 2 Coríntios 11, 23 a 33. O homem que perseguia os cristãos se torna perseguido. Aquele que os afligia é afligido. O que consentia na morte dos outros tem a sua consentida. Por isso, o Senhor disse a Paulo que duro seria recalcitrar contra os aguilhões. Atos 9, 5. Pergunta número 5. Como foi o apóstolo Paulo deixado por seus filhos na fé? Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se afastaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hemógenes. 2 Timóteo 1,15. Após uma prática intensa de implantação de igrejas locais, discipulado, formação de liderança nativa e defesa do Evangelho, comunidades inteiras foram atendidas pelo trabalho de verdadeiro apostolado. Não obstante, Paulo sente-se abandonado por seus irmãos de caminhada. Prisioneiro de Roma, é inimaginável a tristeza do apóstolo nesse momento de solidão. 2 Timóteo 4, de 9 a 11. Número 6. Como foi a tristeza do apóstolo dos gentios e o que aprendemos disso? Complete. Então, Paulo sente a dor do desamparo, da traição e da perda quando pede a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século. Só Lucas está comigo. 2 Timóteo 4, de 9 a 11. O quadro da vida de Paulo mostra-nos como podemos ser vítimas do desamparo, da traição e do abandono na caminhada cristã. Esse fato não acontece apenas com pessoas não crentes. Aconteceu com Paulo. Pode acontecer com você também. Mas onde está a sua esperança? Em quem ela se fundamenta? As respostas a essas perguntas podem ou não mudar o caminho de sua vida cristã. Mateus 7, 14, 2 Timóteo 2, 4. Na parte 2 aí, contentando-se em Cristo, temos aí pergunta 7. Apesar da necessidade não satisfeita, como era a vida de Paulo? Então, a prisão gélida onde Paulo foi encerrado expressa o estado da completa falta de dignidade humana em que ele encontrava-se. Apesar de receber apoio das igrejas locais, nem sempre o apóstolo dos gentios teve suas necessidades satisfeitas. Por isso, dizia ele estar escrevendo em meio a muitos sofrimentos, angústias e com muitas lágrimas. 2 Coríntios 2,4.
A experiência paulina desafia-nos a viver um evangelho que não prioriza a ilusão de uma vida de mar de rosas. Antes, desafia-nos a viver a realidade dos espinhos e abrolhos, que não poucas vezes ferem-nos a carne. Todavia, a graça de Cristo é-nos suficiente para que, mesmo não tendo as necessidades satisfeitas, nosso coração se acalme e venhamos a nos deleitarmos em Deus. 2 Coríntios 12, 9. Número 8. Como aprendemos de Paulo a sermos maduros e livres da opressão da necessidade? Embora preso e necessitado, o apóstolo envia uma carta aos Filipenses, demonstrando o regozijo do Senhor em seu coração, ao saber que os crentes daquela localidade lembravam-se dele. Filipenses 4:10. Esse fato denota a maturidade do apóstolo em Cristo, mesmo no sofrimento do cativeiro. Versículo 11. Como Paulo, devemos regozijar-nos no Senhor em meio às aflições e aos sofrimentos da vida. Embora essa nos assole o coração, ainda assim esperamos em Deus e alegramos-nos nele, que é a nossa esperança. Salmos 11:1, 35:9, 42:11. Número 9. Apesar de tudo, vemos o apóstolo Paulo contente e fundamentado em Cristo. Complete. O apóstolo dos gentios agradece aos filipenses pelas ofertas e generosidade praticadas em seu favor. Filipenses 4:14. No entanto, embora carente, a alegria do apóstolo pela oferta recebida não demonstra o desespero de alguém necessitado por dinheiro. Antes, evidencia a suficiência de Cristo, representada através do socorro da igreja de Filipos. 4:18. Outro destaque nesse episódio é o regozijo de Paulo pela maturidade cristã dos filipenses. Ele atestara que, a seu exemplo, essa igreja encontrava-se edificada em Cristo. A alegria de Paulo não estava na oferta recebida, mas no contentamento que desfrutava em Cristo Jesus nos momentos de aflições e em ver a disposição da igreja filipense. Parte 3. Amadurecendo pela suficiência de Cristo. Pergunta 10. Como foi o amadurecimento de Paulo através de suas experiências? Ele diz aí: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Filipenses 4:12. Em Romanos 5, de 3 a 5, o apóstolo Paulo descreve o processo de maturidade cristã que o Senhor espera dos seus servos. A tribulação produz a paciência a experiência a esperança a certeza. A vida de Paulo nos ensina que a provação na vida do servo de Deus forjará uma pessoa melhor, mais crente em Jesus e fiel a Deus. O sofrimento faz-nos constatar o quanto dependemos do Senhor. Salmos 118, 8 e 9. Nada melhor do que crescermos em Deus e diante dos homens com as nossas próprias experiências. Número 11. Como é o amadurecimento em nossa falta de autossuficiência? Complete. Passar pelas experiências angustiosas da vida só revela o quanto somos dependentes do Altíssimo. Se não fosse por obra e graça de Deus, não desfrutaríamos da sua doce presença. Como explicar a solidez da fé de uma mãe que perdeu seu filho, da esposa que de forma trágica viu a vida do seu cônjuge se esvair, do pai de família que da noite para o dia veio a perder todos os seus bens materiais, mas ao mesmo tempo podem dizer: o Senhor o deu e o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. João 21. Muitos outros exemplos podem ser lembrados, mas nessa oportunidade destacamos o quanto somos finitos, limitados e insuficientes na hora da aflição da vida. Há, porém, um lugar de abrigo nos dias de tribulação, o esconderijo do Altíssimo, pelo qual podemos dizer: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91, 2. Número 12. O que revela a expressão tudo posso naquele que me fortalece? Então, essa expressão revela o contentamento de Paulo e a sua verdadeira fonte, Jesus Cristo. Infelizmente, a expressão paulina tem sido mal interpretada. O texto não mostra nada além da maturidade que o apóstolo adquiriu. Após e durante todo o sofrimento por amor a Cristo, o apóstolo pôde regozijar-se não pela autossuficiência, mas pela confiança em Cristo nosso Senhor. Diante de toda provação e sofrimento, o Pai Celestial pode nos dar sua graça para suportar as aflições do mundo. Verdadeiramente podemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Conclusão aí, número 13, para completar. Querido irmão e prezada irmã, jamais foi nossa intenção nesse trimestre desenhar para você um quadro ilusório da vida dizendo:
Você não mais sofrerá, nem ficará doente, ou muito menos morrerá. Não. Tais falácias não são promessas bíblicas. Jesus nunca usou desses subterfúgios para lidar com os problemas existenciais dos seus discípulos. Nós, segundo o seu exemplo, temos a obrigação de dizer ao povo de Deus que no mundo teremos aflições. João 16:33. Mas ele venceu o mundo e, por isso, devemos ter bom ânimo. É perfeitamente possível desfrutar a paz do Senhor no momento de provação e sofrimento. Por isso, tenha paz em Deus, que excede todo entendimento, e bom ânimo em Cristo. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Amém. Glória a Deus. Aleluia.